Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Estamos lendo um livro de Provérbios. Que Deus possa muito falar com você. Bora lá? Obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovou em nossas vidas mais uma vez. Obrigado pela sua graça derramada sobre nós mais uma vez. Obrigado pelo seu amor derramado sobre nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão derramado sobre nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos escolher e nos colocar como parte da sua família, como parte de teus filhos. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor é maravilhoso, digno de louvor, de honra e de glória. Nós te adoramos. Eu não sei mais viver sem a tua presença, sem o teu querer. O Senhor é maravilhoso. Desejamos de todo o coração a tua presença. Desejo de todo o coração estar vivendo segundo a tua vontade, segundo o teu caminhar, Pai. Não nos deixe de fora dos teus propósitos. Não nos deixe de fora dos teus planos. Eu quero participar, Senhor, do que o Senhor tem planejado para esses tempos, para que o que o Senhor esteja movendo, Pai. Nos insere neste mover, nos traz para este mover, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, para que o Senhor seja exaltado. Use as nossas vidas, Pai. Nesta manhã, Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações. Vem trazer palavra de conhecimento, de sabedoria, para que possamos crescer na tua presença, para que os nossos corações estejam cheios de ti, Espírito Santo, para que dos nossos lábios saiam somente palavras de bênção, palavras de exortação, palavras de sabedoria que vêm de ti, Pai. Que tanto o nosso coração como a nossa mente, a nossa alma e espírito estejam abertos para o teu agir, para o teu ministrar. Use as nossas vidas para que o teu reino venha, para que haja transformação sobre esta nação. Continue ministrando, Senhor, continue falando aos nossos corações o dia todo. Que essas palavras que vamos estudar, elas penetrem tão profundamente em nossa mente, em nossa alma, para que possamos fazer dela nossas vidas. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Seus familiares, seu trabalho, que sejamos, Pai, luz aonde a gente estiver, que as pessoas vejam e nos olhem e desejem o que temos e elas não, Pai. Que é o mover, que é o poder do teu Espírito. Derrama poder sobre as nossas vidas, para que possamos proclamar o teu Evangelho. Vem, Jesus, vem com o teu reino. Que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vontades, que possamos aprender a viver todos os dias o teu querer e não o nosso, para que possamos viver cada dia mais próximo do teu reino. Nos traz maturidade, Senhor. Não queremos mais ser comparado como crianças. Não queremos mais só o leitinho, queremos o alimento sólido que vem do teu Espírito. Traga, Senhor, um avivamento ao teu povo, um despertar da tua igreja, Senhor, para que os nossos olhos possam ver os teus sinais, para que os nossos olhos possam ver tudo que o Senhor tem preparado para este tempo, para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Desperte, Senhor, aquele povo
que eles venham verdadeiramente reconhecer Jesus como Messias, para que o seu nome seja louvado em todas as nações. Prepara, Senhor, a tua igreja. Prepara-nos, Senhor, para tudo que o Senhor tem preparado, para tudo que está por vir, para que o seu nome seja glorificado hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados. Sara, Senhor, a nossa terra. Nós desejamos a tua presença. Estamos aqui mais uma madrugada, Senhor. Podíamos estar deitados em nossas camas, dormindo, curtindo, mas não, Senhor, sacrificamos mais uma manhã para estar na tua presença, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu ministrar, para viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu nome, seja para o louvor do teu reino, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Provérbios, capítulo 20. Isso. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Então, tipo, não é proibido beber, mas também você não pode ser vencido por ele, né? E a gente tem um contexto, principalmente do povo judaico. E daquela época, a gente precisa pensar, eles não tinham água filtrada. Aí eles tinham ali em volta deles um mar salgado. Então, tipo assim, a água, ela vinha de poços, né? Então, o vinho, ele era essencial para aquela cultura, e principalmente para tratar mesmo, era uma bebida comum. Só que aí ele fala aqui, ó, não pode beber, mas quem te controla? É o que a gente estava conversando sobre ontem também. A Uhum. fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Então, ontem a gente estava conversando, né, sobre isso, que em Apocalipse 10 fala que Jesus, quando ele põe os pés na terra, ele dá um brado como o rugido de um leão. Então, e aí a gente estava lendo ontem, né, do 19, que fala que o rugido do leão é como a ira do Senhor, né, como a ira do rei. E aqui a gente coloca de novo que essa fúria do rei, né, ela é como o rugido do leão e que provoca, né, e peca contra, e quem a provoca, né, peca contra a própria vida. Então, quem provoca, olha isso que loucura, quem provoca a ira do Senhor peca contra a própria vida, vai trazer a própria morte, né? É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Isso é bem interessante, porque a gente volta quando o Salomão fala sobre a formiga, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, a gente aprendeu várias coisas ali, mas uma principal que a gente está vendo aqui: para de ser preguiçoso, para de ficar dando desculpas, para de querer sobreviver sem fazer nada. Então, Salomão deixa bem claro que, cara, é preciso trabalhar, é preciso arar a terra, para que quando chegar o inverno, você esteja preparado, a colheita esteja pronta, você esteja pronto. Ou então, fica dando desculpa porque é inverno, eu não vou trabalhar, é a mesma coisa, você precisa produzir, porque senão vai chegar o verão, você também não vai ter comida. Versículo 5: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Legal. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Então, a gente está vendo aqui, a gente ouviu falar de amizades, né, mais próximo que o... E aí, Salomão está falando aqui, cara, muitos proclamam a sua própria bondade, então, muitos estão se dizendo bom, né? É aquela pessoa que se acha, que conta vantagem, não, eu sou um cara bom, eu dou oferta, eu faço. Mas ele fala assim, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará?
E ontem a gente estava conversando sobre isso, né? É sobre confiar na pessoa. Então, às vezes, você vai confiando, confiando, até que você realmente tem um relacionamento de confiança. Mas muitas vezes não é com aquela pessoa que bate no peito, né? Quando a gente vê ali Jesus lá falando dos fariseus, né? Que batiam no peito e proclamavam para que todo mundo visse. Então a gente vê essas pessoas, né? Dignas de confiança, mas o justo, quem é digno mesmo? Porque muitos se dizem bons, mas quem é digno de confiança? Quem o achará? É bem complicado. Bom dia, Fabiana. A gente está lendo Provérbios 20, Bom dia, gente. versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Cara, muito interessante, porque quem purifica o nosso coração não é nós, né? É o próprio Deus. Então a gente tem que se colocar diante do Senhor, pedir perdão para que Ele nos purifique, né? Eu acredito aqui que Salomão está falando, quem pode dizer? Purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado. Então, deixe que a gente precisa se colocar diante de Deus para que Deus faça esta limpeza, né? O Senhor detesta o uso de dois pesos e duas medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Aqui a gente lembra por que Jesus entra no templo e derruba e destrói tudo, porque os sacerdotes, em acordo com os cambistas que estavam ali, com os vendedores que estavam ali, estavam usando dois pesos e duas medidas, né? Estava extorquindo o povo humilde, né? Versículo 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e os olhos que vê, o Senhor o fez, tanto um como o outro. Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Bem interessante isso. E a gente está numa geração que como ama o sono, né? Como ama. E aqui o sono a gente coloca lá em cima de novo como preguiça, né? Como não despertar, não acordar para fazer. E aí você não vai ter pão, você não vai ter comida. Presta atenção. Trabalhe, deixe para descansar depois. Versículo 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Mentira. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joias preciosas. Então, mesmo que haja ouro em abundância, haja pérolas, eu acho muito interessante quando João descreve, né, a cidade celestial. Ele descreve ela como ruas de ouro, né, rio de cristais. Ele fala que a fundação são joias preciosas. Para que isso? Para nos mostrar que não serve para nada. Que Deus, ele é tão soberano que ele usa o ouro como piso para que a gente pise nele. Então, mesmo que haja ouro em abundância, joias, mas palavra que transmite conhecimento são joias preciosas. Então, como a gente está numa geração de engano, essas palavras que transmitem conhecimento, pessoas que transmitem conhecimento, pessoas que trazem esse ensinamento verdadeiro da palavra, são joias. E se a gente parar para pensar hoje, com, com o que está acontecendo, que eu creio que é com a vinda do Messias, os falsos cristos e os falsos profetas, como estão levando palavras que não têm mais valor nenhum, palavras de engano. Então, quem tem a sabedoria, quem tem entendimento e leva palavras de conhecimento, são como joias preciosas. Olha que louco. E aí Jesus fala assim: não jogue pérolas aos porcos. Não jogue suas joias aos porcos.
seriam os porcos, são aqueles que não querem ouvir. O porco, você vai lá, pega ele, tira da lama, dá um banho nele, ele fica lindo. Você vira as costas, ele já está na lama de novo. Então, muitas vezes, o ser humano é assim. A gente vai lá, exorta, ensina, mostra o caminho, tal. A gente faz a nossa parte. Só que aí a gente volta para aquela ideia, né? Quem transforma e convence é o Espírito. E às vezes não é o tempo daquela pessoa e a gente fica até frustrado, né? Aí ela vai lá e cai de novo, né? Volta para a lama. Precisamos levar joias, né? Conhecimento para essas pessoas, sem se preocupar com a transformação, porque quem traz é o próprio Espírito. Versículo 16. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ele sirva de penhor quando ele se comprometer, vamos lá, que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho. Então, não devemos ser fiador de pessoas que não conhecemos, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Então, naquela época, a túnica era algo assim muito importante, principalmente porque se você parar aqui em Israel, tanto é quente demais como é frio demais. Então, a capa, a túnica é algo muito importante. Então, quando você entrega ela, quando você dá ela para alguém, você está tirando algo importante seu, né? E quando a gente traz, se coloca como fiador de alguém que a gente não conhece, a gente corre o risco de perder tudo que temos, né? Então, Salomão fala assim, cara, não faça esta bobeira. Versículo 17, o pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Nossa. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Pesado. Então a gente volta de novo, avalie com quem você anda, avalie com quem você conversa, avalie suas amizades, porque às vezes a gente leu anteriormente, quem acha que tem muitos amigos, cuidado para que não caia, né? É melhor ter um amigo mais chegado que o irmão do que ter vários. Então a gente volta de novo para Jesus. Jesus tinha 70 discípulos, 12 que andavam mais perto, 3 que era íntimo e um que era considerado amado. Então, cuidado com os mexeriqueiros, cuidado com os fofoqueiros, cuidado com os que falam demais. Versículo 20. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará e na mais densa escuridão. Quando a gente pega a lei, né, os mandamentos fala, honre seu pai e sua mãe. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, né, de dar alguma palestra, eu gosto muito de começar com o princípio da honra, né? E o princípio da honra, de honrar pai e mãe, é o alicerce de toda a sua vida. Eu costumo dizer assim, cara, você pode desejar sucesso, pode desejar riqueza, mas busque o princípio de honrar, principalmente pai e mãe, porque a palavra fala, né, é o primeiro mandamento com benefício, né, que honre pai e mãe para que a sua vida seja longa, para que você tenha uma vida longa. E aí aqui ele fala assim, se alguém amaldiçoa seu pai e sua mãe, o que que acontece? A sua lâmpada se apaga no meio da escuridão. E quando a gente vê que Salmo 115, se eu não me engano, fala que a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Então, quando a gente amaldiçoa os nossos pais, nos traz uma cegueira, que ela se torna o quê? Uma cegueira espiritual, que ela se torna uma maldição espiritual, ao ponto de a gente viver na escuridão e nem perceber. Então, eu costumo dizer assim: não importa quem foram seus pais, não importa como te trataram, não importa se eles batiam muito ou se negligenciavam algum ensino, honre. A primeira, e eu costumo dizer assim, Éder, como é essa palavra honrar, às vezes é complicado de compreender, mas precisamos estudar, e um dos princípios de honra é comece não falando mal deles. Ponto. Ontem, quando a gente estava falando algumas coisas disso no culto que a gente foi,
Uma coisa que eu achei bem interessante que veio no meu coração na hora, que honrar não é ser submisso o tempo todo. Então você pode honrar uma pessoa e discordar com o que ele pensa e com o que ele fala. Você consegue entender? A gente estava falando de liderança, mas os nossos pais exercem no início da nossa vida, é eles que exercem liderança sobre nós. E aí, quando a gente já tem um propósito, quando a gente já está mais velho, cria as nossas próprias famílias, a gente tem que aprender a honrar os nossos pais, amando, cuidando deles, fazendo por eles muitas vezes o que eles não fizeram por nós. Isso é honrar. Mas não significa que você vai ser submisso ao ponto de ser cego, de ouvi-los e não buscar conhecimento no Senhor, buscar saber se aquilo dá certo. Então, honrar os nossos pais é ouvi-los, é, é respeitá-los, mas não significa que eu vou obedecer cegamente tudo que eles falam. Então, precisamos ter essa sabedoria. Honre seus pais, né? Abençoe eles, para que você seja abençoado e saia da escuridão. Versículo 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. É a mesma coisa, quando você antecipa a posse de uma herança, você está matando seus pais. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor, e Ele o livrará. O Senhor detesta o uso de dois pesos e uma balança desonesta. Não é boa, ele está repetindo de novo a mentira. Está repetindo a desonestidade das pessoas, que traz o quê? Prejuízo, às vezes, para aqueles que são mais humildes. E lembra que o Senhor, ele luta muito forte contra os pobres e as viúvas. Então, ele luta por eles. Muitas vezes a gente ouve assim, qual é a verdadeira religião? Está lá em Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando a gente lê em Ezequiel, que fala que as suas irmãs, Sodoma e Gomorra, elas tinham tudo, mas caíram porque abandonaram os órfãos e as viúvas. Então, Deus cuida. Deus cuida desses. E quando a sua balança é desonesta, quando você rouba desses, a gente leu lá, né, no Mateus 23, que Jesus falando, vocês que distorceram a lei de uma maneira que você tira da viúva, tira do idoso, que fala que é para dar por templo, e isso é aceitável. Não é aceitável. Cuide dos seus idosos, cuide das suas viúvas. Depois você traz a sua oferta ao templo. Jesus estava falando isso para os fariseus. 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Glória a Deus. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Quando a gente entrega as nossas vidas na mão do Senhor, precisamos entregar os nossos passos. Precisamos fazer como Abraão. Deus falou assim: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para onde eu vou te direcionar. Abraão não falou, mas Senhor, para onde que o Senhor vai me levar? Não, tem que saber se aquela terra é boa. Não, Abraão juntou suas coisas e foi, sem saber para onde, confiando no Senhor. Então precisamos confiar os nossos passos ao Senhor. Precisamos aprender a acordar cedo e a nossa oração não ser apenas obrigado, Senhor, por esse dia, mas ela ser, Espírito Santo, guia meus passos nesse dia. Se não for com o Senhor, eu não desejo ir. Me ensine a ver a tua vontade para que eu siga os teus caminhos. Eu costumo dizer que Isaac e Ismael, ambos foram abençoados por Deus. Deus abençoou os dois. Se você pegar ali Ismael, cara, ele se tornou rico. Ele se juntou com os egípcios ali, ele era um cara próspero, com exércitos. A gente vê isso depois, quando a filha dele casa com Esaú. E então Deus o abençoou, mas Deus não era com ele. E quando a gente vê Isaac, Deus também o abençoa, mas Isaac tem algo que Ismael não tem, que é a presença do Senhor.
Então, muitas vezes a gente deseja as bênçãos de Deus, mas não deseja caminhar nos seus caminhos. Então, o passo de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Eu entendo aqui que muitas vezes ele está falando que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, mas quando entregamos de bom grado os nossos passos a Deus, cara, não sei qual vai ser o próximo caminho, não sei como será o amanhã, como diz a palavra, viva cada dia o seu mal. Mas se eles estão entregues na mão do Senhor, descansa. 25. É uma armadilha dizer precipitadamente isto é santo. É só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Que massa. Bondade e fidelidade preservam o rei, e com bondade que ele sustenta o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Eita, então não pode pintar o cabelo? Eu perder a beleza? Vai perder a essência. Eita. Tem que esperar naturalmente, pintar naturalmente. Eu acho interessante porque não estou julgando, gente, entenda isso, por favor. Mas quando você pinta, você está trazendo o quê? Você está querendo trazer uma beleza, certo? Mas você está trazendo engano, porque você está mostrando para as pessoas o que realmente não é. Mas isso hoje é muita aparência, né? Mas eu acredito que o que ele quer dizer que a ideia dos cabelos brancos, porque quando você pega lá agora eu não vou lembrar, eu acho que é Isaías que fala que sobre o ancião de dias. E aí a gente vê lá em Apocalipse também João descrevendo Jesus, e ele fala que os seus cabelos eram brancos como a neve. E aí quando a gente traz aqui que seus cabelos, o que a beleza dos velhos são os cabelos brancos, é porque o cabelo branco e aí representa sabedoria, né? Representa, pô, esse cara já viveu muito, ele tem muito para me ensinar. E quando a gente pega ali o ancião de dias, né? Quando a gente pega Jesus vindo e falando que o seu cabelo era branco como a neve, traz o que? Sabedoria. Significa que esse cara viveu tanto que ele tem algo para me ensinar, que ele tem algo para mim. Então, isso querendo ou não, traz uma beleza. A gente não está falando de beleza estética, né, de pintar ou não o cabelo, mas sim que a pessoa de mais idade, ela tem uma vivência e um profundo conhecimento que o jovem não sabe hoje, não sabe absorver. Ele não sabe parar para ouvir uma pessoa mais velha. A gente já conversou sobre isso, e essa vida tão acelerada faz com que eles abandonem essa pausa na vida para ouvir histórias, conhecimentos, e muitas vezes como você aprende com essas histórias. E às vezes é apenas o respeito, né? Honrar os pais para ouvi-los. Eu acho muito interessante. Meu avô tem 86 anos, se eu não me engano. E tem coisas que ele fala, cara, da sua infância, da sua juventude, que é nítido. E tem coisas que eu já ouvi umas 3, 4 vezes e continuo ouvindo. Só que se você perguntar para ele o que aconteceu mês passado, ele já não consegue mais descrever. Então, é muito louco como a nossa memória trabalha, né? E quando traz isso aqui, ó, que a glória do jovem é a sua força. Por quê? Porque é com a sua força que ele vai desbravar tudo isso que ele vai ter na sua velhice. Então, é necessário para o jovem ter essa força, ter esse vigor para ter a conquista do que ele tem. Só que olha que louco isso. Os nossos jovens hoje não têm mais força. Já parou para pensar nisso? Eles querem tudo na mão. A gente vive uma geração acelerada, né, por causa da internet, por causa das coisas. Eu costumo dizer que é uma geração fast food e está cada vez pior, porque eles não querem mais desbravar, eles não querem mais plantar para colher. Eles não têm, se for necessário
Cara, imagina como será essa geração se o que a ciência, o que o cientista tanto fala, que o que alguns chamam de conspiração, mas vamos lá, vamos supor que se um dia a energia acabar mesmo por causa dos raios solares, como que esses jovens vão viver? A gente teve um exemplo muito claro quando veio a pandemia dos jovens ali com seus 20 até seus 25 anos, que eram dependentes totalmente de seus pais, os pais morrem e o cara não tem o que fazer, o cara não consegue nem se sustentar. Se você coloca aí, não vou nem colocar tão longe não, coloca 40 anos atrás. Um cara de 15, 16 anos já estava trabalhando, já estava buscando sua própria vida. Ele já queria seu próprio dinheiro, ele já queria sua liberdade. Aí você pega o governo que quer aumentar a adolescência para até 24, cara, que absurdo. Eu já falei para minha filha, ela tem sorte que é mulher, porque se fosse homem com 20 anos eu ia dar um pé na bunda, vai embora. Vai crescer, vai virar homem, vai pro exército. E no dela também vou apertar. Por quê? Porque a liberdade não tem muitas vezes só a ver com casamento, não. Tem a ver com você caminhar. Você precisa dar os seus próprios passos e parar de depender dos seus pais. E é então por isso que o jovem tem essa força, né? Este vigor. E a gente traz uma juventude hoje preguiçosa. Uma juventude que não sabe o que é uma enxada, não sabe o que é um rastelo. A gente vive numa era que daqui uns tempos nem vassoura ele não vai mais saber, porque tem os robozinhos que já faz tudo. A louça a gente tem a máquina que lava. Então, cara, no que a gente está transformando, o que a tecnologia está fazendo com esses jovens? A comida tá na prateleira pronta, né, Eder? O cara vai lá e compra, pede para até para receber a comida, tem um cara para entregar na mão dele. Aí o cara vai querer arar a terra, mas de jeito nenhum. Eu acho que é por isso que a gente vê nesses filmes cyberpunks, nesses filmes que falam sobre futuro, né? Vou trazer ali a própria Matrix, como que é fácil, né? Como que vai ser fácil. Vamos trazer, eu tô viajando, tá? Mas no futuro ali com robôs, com a inteligência artificial, como ela vai enganar e sugar a vida dos jovens muito facilmente. Uhum. Por quê? Eu vi uma arte assim, ela não é bonita, tá? Ela é bem feia de você ver, mas sobre aquele desenho dos carros, é como se tivesse um ser humano dentro daquele carro sendo alimentado pela máquina. Então, tipo assim, a gente tem uma juventude que se eles criarem um robô que o jovem pode ficar sentado com uma tela na cara dele e uma bomba aqui sugando para que ele não morra, ele vai aceitar isso muito facilmente. E a gente vê muitas vezes aqueles filmes que mostram aquelas pessoas hiper obesas, né, que ali que elas não conseguem mais viver, elas ao alcance da mão ali, um computador, e dali ela não sai, dali ela morre, tem ataques e tal. E a gente está vivendo essa geração de jovens que não tem mais força, que não, se a gente não mudar, se a gente tem essa responsabilidade de trazer de volta algumas coisas, ou na rua você não vê mais criança jogando bola. Aonde você vê as crianças soltando pipa? Na periferia, nos bairros mais pobres, né? Porque nem todos eles têm um computador, ou um celular, ou uma internet para ficar ali. Mas você não vê mais isso nos jovens. Você não vê mais essa vontade, essa energia. Vou jogar bola na rua, vou carpir um quintal para fazer um campo para a gente jogar bola. Cansei de fazer isso quando era adolescente. Eu também. Você entende? Cansei de andar bairros e bairros atrás de eucalipto para fazer trave e sair carregando eles, entendeu? Tudo bem que não era nada muito bom, porque a gente acabava roubando das construções, né, no final de semana. Graças a Deus que Deus perdoa. Mas a gente se movia, sabe? Ah, cansou do futebol, o que a gente vai fazer? Outra coisa. Vai Joga jogar bolita. bolinha de gude, vai soltar pipa,
vai brincar de guerra de torrão e acertar pedra na cabeça do outro porque tinha uma pedra no meio do torrão, vai andar de bicicleta, vai correr. Cara, os jovens de hoje, até para namorar, eles têm preguiça. Conseguem entender isso? Que absurdo que a gente está vivendo? Então precisamos. Eu acredito que a gente está numa geração que nós precisamos despertá-los. Cabe a nós despertá-los. Cabe a nós trazer essa essência de volta. Ou volta, cara. E se a gente não fizer nada, a tecnologia está cada vez avançando para que eles caiam. A gente é muito contra. Na verdade, a gente não é culturalmente dessa forma, mas para pensar. Quando o judeu ele guarda o sábado ali, por exemplo, para dentro de Jerusalém ali, ele é tão sério e isso traz o quê? Família. A ideia daquilo é trazer as pessoas próximas. E ele é tão sério de ônibus no andar. Lógico que tudo que é exagerado é ruim, mas olha a essência disso, ônibus no andar, eles não trabalham, então eles se preparam para que viver aquele dia, além de estar na presença do Senhor, estar com suas famílias. A nossa correria do dia a dia nos tira disso, nos tira o lazer, nos tira o estar em família, nos tira esse prazer de ver a beleza dos velhos em seu cabelo branco, transmitindo coisas que a gente não imagina. Isso está acabando. E é essa sociedade globalizada, tecnológica, acelerada, está fazendo isso. Para pensar, agora não vou lembrar onde está, eu acho que em Ezequiel fala que todas as nações, isso está falando do milênio, do reino de Jesus, eu acredito, ele fala assim, que todas as nações, uma vez por semana, provavelmente no sábado, vão adorar a Jesus, vão a Jerusalém para adorá-lo. Então, tipo assim, cara, é muito importante buscá-lo, é muito importante separar esse tempo. Não estou pregando a favor nem contra o sábado, estou pregando contra tirar tempo para o Deus, tirar tempo para a sua família, parar, desacelerar um pouco. Vivemos uma vida muito acelerada. E essa vida acelerada está fazendo o quê? Nos afastando. O celular está nos afastando. Conselho que eu dou para vocês, que é o que eu tenho feito já há mais de 4 anos. Deixa seu celular na sala, não leve ele para sua cama. Deixa sua cama para você ter intimidade com Deus, com o seu cônjuge e descanso, paz. Deixa essa porcaria longe. Começa a desligá-lo. Separe, sabe? Tira esse vínculo. É bom para sua mente, é bom para sua alma, é bom para o seu espírito. Seja sábio. 30, para a gente finalizar. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Pesado. O meu tá. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Perigoso esse versículo, né? Uhum. Mal interpretado, mal entendido, vai fazer o quê? Aquelas pessoas que usam de sodomia para purificar o próprio corpo. Aqui eu acredito que ele está falando assim, cara, limpe o seu corpo. E às vezes, para fazer essa limpeza, vai haver dor física. Não é só dor na alma, não, dor física. Reconhecer e retroceder que está errado, né? Aqui no caso, para purificar o coração. Tipo assim, fazer uma limpeza espiritual. Receber o Espírito Santo. E essa Nossa, E acho pedir que esse perdão. versículo realmente é a base para como que é? Como que é o nome, Éder? Que eles usam para se martirizar, né? acho que é sodomia, não é? Hum, O mártir mesmo, né? Acho que essa é a palavra. Mas eu acho que isso, quando não há o conhecimento, né?
Na mensagem tá assim: uma boa surra cura o mal. A punição bate fundo no coração. Os golpes. Mas aqui, vamos trazer para o contexto, assim, para uma ideia, né? O que ele fala aqui? O que é necessário para tirar a loucura dos jovens, das crianças? A vara, não é? Em outros momentos ele fala também que é necessário, muitas vezes, a surra para tirar essa loucura. E aqui é bem interessante quando a mensagem ele traz uma boa surra cura o mal. Então, trazendo para essa versão que eu achei interessante, já não entra a parte de sodomia, e sim, né, entra a parte de correção. Tudo bem que para nossa geração, a gente precisa entender o contexto da época. Para nossa geração, se você surrar o seu filho, você vai preso. Mas quantos de nós, da nossa geração, hoje estão num caminho reto porque apanharam dos pais? Porque chegou em casa com algo roubado, ou chegou em casa com alguma droga, ou chegou com más companhias, e aí tomou aquela surra, né, aquela chinelada, aquela cintada dos pais, e isso te trouxe de volta para o caminho. Eu achei bem interessante aqui, ó, uma boa surra cura o mal. Então você estava indo para o mal e aquilo o curou. A punição bate fundo no coração. Tem que tomar cuidado com esses versículos, porque Lógico. uma vez eu estava numa casa de uma pessoa que é muito ao pé da letra com tudo, né? Aí a criancinha que tinha 5 anos fez uma arte, algo que ele não gostou, não aprovava. Aí ele falou assim: vem aqui que eu vou tirar a sua loucura. Falei, nossa, usando o versículo da Bíblia para punir a criança. Eu já sou, eu já sou muito de conversar. Eu fui criado desse jeito, sabe? Minha mãe era muito de sentar e conversar comigo antes de bater. Eu falo assim que eu conto nas mãos, assim, em uma mão, quantas vezes eu lembro de ter apanhado de verdade da minha mãe. Então, ela era muito de. Ela era educadora, né? Então ela era muito mais de conversar do que de partir pro físico, né? Mas aí, por exemplo, você conversa com a Márcia, já era outra história. Ali já eram 4 crianças que os pais precisavam dominar. Então, ali o cinto rodava para tudo quanto é lado. Eu gosto muito, acho que vocês não vão, alguns de vocês, a maioria não vai conhecer, tem um amigo nosso, e ele conta que eles eram em 3 irmãos meninos. E eles eram terríveis, 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 terríveis. E quando eles iam apanhar, diz que apanhava todo mundo junto. A mãe entrava, enfiava eles no quarto e começava a rodar o cinto. Pegassem quem pegasse, cara. E diz que ficava uma loucura correndo, cada um para um lado para não apanhar, entendeu? E ela batia em quem acertasse o cinto. Mas às vezes a gente tá numa geração que a gente fala assim, que absurdo não ouvir uma coisa dessa. Mas a gente tá vivo. Você entende? A gente tem a nossa, querendo ou não, a nossa geração é geração de trabalho. Lógico, sempre tem uns que não, mesmo fazendo toda essa anarquia, o cara continua sendo rebelde, né? E às vezes a rebeldia vem por isso também, né? É, por exemplo, a gente tinha um vizinho que todo dia ele batia nos filhos. Mas por quê? Porque ele bebia. Ele chegava bêbado e batia nos filhos. As crianças dormindo, ele chegava e batia nelas dormindo. E às vezes batia na mulher também. Até que um dia a mulher injuriou. Eles tinham um cinzeiro de coco. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas era pesado aquele troço. Socou na cabeça dele. Nunca mais ele bateu nela. Então, tipo assim, quais são as consequências? E aí, se você começar a analisar como era a vida deste cara, como foi sua infância? Por isso que eu falo assim, que às vezes precisamos aprender a honrar os nossos pais, mesmo que eles foram aqueles que nos surraram, nos bateram, nos judiaram. Por quê? Mesmo que foram pais maus, sabe? Precisamos honrá-los, que é respeitá-los. Não denegrir, né? Começa por aí.
E por quê? Porque é um princípio, porque a gente não sabe o que aconteceu com eles. A gente não foi buscar a infância deles. É bem claro, isso fica bem claro quando a gente vê lá na cabana, quando o ator principal da cabana reconhece, vê uma criança sendo surrada pelo pai. E aí pergunta quem é essa criança? Ele não sabe. Quando ele vai ver, é o próprio pai dele. Aí ele entende por que o pai dele fez o que fez com ele, porque foi assim que ele aprendeu. Então, se a gente não ressignifica a nossa rota, vai ser como a música da Elis Regina: somos como os nossos pais. Então, se a gente não mudar, se a gente não mudar o mindset, se a gente não buscar maturidade no Senhor, se a gente não mudar, não resolver querer mudar, seremos como os nossos pais. A gente vai simplesmente repetir o que eles fizeram. Então, quando você busca a palavra, quando você busca conhecimento, quando você busca sabedoria, busca entendimento, você tem a grande chance de mudar. E mudar a rota, mudar caminho para melhor. Ou então, as consequências vai fazer você também mudar para pior. São escolhas. E são simplesmente nossas. 21. Se alguém quiser comentar, fique à vontade, ou então vamos para o 21. Deixa eu só falar Sim. a respeito com outras palavras aqui na minha tradução. O versículo 25, que diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto, né? Então, você está lá falando com Deus e fazendo um voto sem pensar nele. Ah, Senhor, eu vou prometer isso. E aí depois ver que aquilo que você votou, na real mesmo, fica inviável ou às vezes impossível, né? Então, para que a gente tenha esse cuidado de quando for votar, vota, né? É importante votar, mas que seja com consciência, responsabilidade, né? Para que para que você possa cumprir aquilo, né? Porque no versículo 10 e também um outro que ele repete, porque enfatiza, no 10 pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta, né? Então, pensa, fazer um voto que desagrada a Deus, porque você não vai conseguir ser verdadeiro ou não conseguir fazer conforme precisa ser feito, né? Eu tenho uma versão aqui que fala: o juramento impensado é uma armadilha, cuidado, mais tarde você vai querer se livrar dele. E aí a gente volta lá para Jesus, né? Não jure, porque você vai ter que pagar pelo que você fez. Se você não jurar em vão, né? Não faça esse juramento se você não vai pagar, se você não vai fazer, se você não vai... Outro é o 19 que diz assim: quem vive contando, esse na minha versão, tá? Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Vocês já se depararam com alguém que fala tanto, vai emendando assunto um atrás do outro, e vai revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, da vida alheia, de todo mundo. É bem assim mesmo, né? Contador de caos, né? Então. Eu estava vendo essa questão aqui do 30, que vocês falaram aí a respeito dos açoites, né? E aí me chamou a atenção, eu fui ver outras versões e realmente o significado da palavra vergões. Tem uma versão minha que vai dizer assim, ó: as marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Aí eu fui buscar significado, né? Porque todo mundo entendeu aqui como bater. Eu no meu entendimento, eu entendi assim, as marcas daquilo que a gente viveu, que a gente traz no nosso corpo. Então, não entendi. E aí eu fui buscar o significado da palavra vergões, né? Na Bíblia, vergonha significa marca produzida na pele.
ou varada, ou chicotada. E aí eu entendo o seguinte, quando ele fala que os vergões e as feridas são a purificação do mal. Lembra essas marcas que você tem aí? É para lembrar das coisas ruins que você fez, ficou a marca, é aquele espinho, vamos dizer assim. Você tem essa marca por conta disso. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo, que penetram, né, até o mais íntimo do ventre. Aí na outra vai dizer assim, ó, as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. Então, as coisas que eu passo, que me levam ao extremo, faz com que eu crie, muitas das vezes, eu me torne mais, como ele fala aqui, né? A profundeza da alma. Eu torne a minha alma mais sábia, eu tenha mais sabedoria diante das situações difíceis, diante das dificuldades. Então, esse versículo aqui, ele abre para vários entendimentos, principalmente para isso. Sabe essa marca que você carrega aí no seu corpo? É a marca de como você sofreu na mão do diabo, de como as consequências você traz, muitas das vezes. Às vezes, uma enfermidade que a pessoa hoje sofre foi por consequência de uma má alimentação. Então, de alguma forma, é um vergão que ela traz também no corpo. Entendeu? Então, aqui eu vejo que o entendimento pode ser isso. Os vergões das feridas são a purificação dos maus. Então, lembra tudo isso aí, ó, foi o período que você passou, que você se livrou, vamos dizer assim, do mal, das consequências. A marca que você carrega hoje, isso aqui é para fazer eu lembrar. Igual eu tenho uma pessoa que ela fala assim, toda vez que eu olho para minha perna e vejo que eu tenho 5 centímetros a menos, é por conta da época que eu vivia loucamente. Então, ela traz uma marca para lembrar, olha só o que você fazia, olha as consequências. Então, eu vejo que essa marca pode ser uma forma até de alertar você. E não somente trazer para aquela questão da agressão, de pancada, de porrada, mas as consequências que você já tem hoje foi por conta disso. Isso te purificou, fez você abrir os seus olhos, fez você ver. Então, essa situação ruim que você hoje carrega como experiência, trouxe também para a sua alma uma libertação. Porque ele vai falar como também as pancadas que penetram até o mais íntimo da alma. Então, quanto mais a pessoa é resiliente diante das situações, mais ela se torna especialista, mais ela cresce, mais amadurece. Então, esse versículo ele pode trazer para a gente no meu caso aqui, eu trago para um entendimento, muitas coisas que me aconteceram no passado, que são marcas, hoje são vergonhas, mas que me servem hoje como amadurecimento para lembrar. Ali foi na época que eu não tinha sabedoria. Hoje eu tenho. Entendeu? E a jornada na nossa vida traz isso, né? Exatamente. Então, eu vejo que não fala muito aqui, no meu ponto de vista, né? Fala mais a questão disso mesmo, das marcas que você traz para você lembrar quando você era instrumento de Satanás, vamos dizer assim, e hoje você sendo instrumento de Deus. E quanto a sua alma se torna preciosa quando você se permite. E quanto mais você passa por situações difíceis, mais você cria amadurecimento, mais sua alma se conecta com Deus. Quando ele vai falar as profundezas da alma, quem que vai conhecer a profundeza da alma? Se não o próprio Deus. Mas olha que interessante, né? Quando um versículo mal interpretado, muitas vezes pode conduzir a várias coisas. Exatamente. Porque quando a gente vê os vergões das feridas purificam dos maus. Ou seja, os vergões, as marcas da ferida que você tem vai te purificar para que lá na frente você não cometa novamente esse mesmo erro. Olha a marca que você já carrega, você já foi purificado disso. Porque a palavra que ele usa, purificação. Então, você já foi limpo disso, não cometa mais esse erro. Porque essa marca deixou, mas porque você cometeu esse erro. Então, tente errar, mas vamos supor, não mais nesse mesmo erro. Entendeu? Se você ver, no 9 ele vai dizer assim, ó, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? No 9 ele fala isso, né? Mas quando a gente vai entender, por mais que o homem faça um esforço para ser limpo, não tem como. Aqui ele deixa bem claro o seguinte, para que a gente possa alcançar esse coração puro, esse coração limpo do pecado, a gente tem que dar legalidade ao Espírito Santo, porque ele que trabalha removendo de nós as necessidades que a gente tem diariamente, para que a gente possa ter essa purificação e esse coração limpo, para que a gente tenha uma conexão verdadeira com ele, né? E o coração humano, sem a presença do Espírito, ele vai ser egoísta mesmo, ele vai ser cheio do eu, cheio do autoconfiança, porque ele se baseia nele.
Mas ele deixa: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração? Ninguém pode dizer isso. Eu não fiz isso, mas eu permiti que o Espírito Santo fizesse. Limpo estou do meu pecado. Por quê? Quando eu me permito o Espírito Santo trabalhar em mim, eu tenho essa consciência, eu tenho que é ele que me purifica. Nem adianta, por mais que eu vou lá confessar meu pecado, faz 10 Ave Maria, faz 20, não. É o Espírito Santo que purifica. É o Espírito Santo que limpa, mas para que isso aconteça, eu preciso dar legalidade a ele. Isso que você falou, Neide, no meu livro de apoio aqui, né? E é o cuidado que o Éder está falando, né? Porque muitas pessoas podem interpretar diferentes. Aqui no meu livro de apoio, ele está falando essa ação como uma ação do rei. Ele fala assim: o rei tem a responsabilidade de joeirar os perversos, que é o que ele fala no 20 e 26, né? E o seu tipo de ação punitiva tem função de purificar o ser interior de outras pessoas também. Somente Deus pode enxergar o interior do ser humano, né? Então é isso que você falou, né? É o Senhor, é só Ele que enxerga o nosso interior. E essas marcas são realmente para isso, né? Para mostrar para nós para uma forma de purificação, de limpeza, né? Para trazer à memória aquela época ou aquilo que que o Senhor não se agradava. Mas hoje eu tenho as marcas, vamos dizer assim, as recordações, né? As lembranças que hoje pode servir de testemunho, né? Para que outros não venham também padecer naquilo que já foi. É igual quando ele fala aqui desse 29, né? A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Já passou aqui, né? Já falamos, mas olha só, a glória do jovem é a sua força. Glória é algo que passa, é momentâneo, é por um tempo. Então eu vejo que ele dá o seguinte exemplo assim: olha, jovem, a sua glória ela é um tempo, ela passa. Mas a beleza você admira a todo instante, a todo momento. Então, observa como é comparado. A glória do jovem é a sua força. Ou seja, a glória dele, a força é por um tempo, vai passar. Mas o que é bonito de se admirar, o que é beleza aos nossos olhos, são os cabelos brancos. Por quê? É aquilo que foi falado, ok, a experiência. Mas ele dá aqui nesse versículo um conselho para os jovens, né? A sua força hoje ela é glória, mas a glória passa, ninguém vive da glória eternamente. Eu exercito a minha força naquele momento, eu tenho essa glória, mas vai passar. Mas o que é bonito de se ver é a beleza. A beleza permanece. E aí ele dá esses exemplos, né? Ou seja, aqui ele dá um exemplo para a gente ensinar realmente o que vale a pena ser admirado, o que vale a pena ser lembrado. A beleza, ela dificilmente, né? E quando ele dá o exemplo, a beleza dos cabelos brancos, olha, ainda ontem mesmo eu estava numa ação social, e tinha uma senhora, a cabeça, eu tirei até a foto dela, ou antes, depois, cabelo inteiro branco, inteirinho, uma coisa mais linda de se ver. E aí eu falei para ela assim: nossa, cada fio desse fosse contar as experiências que a senhora tem de vida, né? Aí ela deu risada, ela falou: minha filha, são muitas marcas. Então, assim, aquela beleza significa que ela tem uma experiência que pode ser ensinada, pode ser, mas a glória, ela passa. E ele compara a glória do jovem como a força. A força não é para a vida toda. Não é para a vida toda. Chega uma hora que, se você, né, vai acabar perdendo a sua força. Então, essa beleza, essa glória vai passar. E quando ele fala, só concluindo a sua palavra, que você... Homem, é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Esse aqui, ele deixa bem claro o seguinte: o seu interior é a sua conexão. E ele fala assim, como que o homem olha, vamos dizer assim, vou usar esse versículo 29, a glória, que é minha aparência e minha estética. Mas o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o Senhor vê internamente. É como se fosse um semáforo dentro de nós. O espírito, para que o Senhor possa ver, para que o Senhor, então, é aquela questão assim, o homem pode até falar, pode até mostrar, mas o Senhor é quem vê o que está
está dentro, né? A essência. É ele realmente que vê, é ele realmente que conhece, é a consciência, é o ser humano por dentro, e ele deixa bem claro que isso é para o Senhor uma lâmpada, ou seja, está acesa. O Senhor consegue ver, o Senhor consegue se conectar, e ele sabe o interior, até o mais íntimo. E olha que interessante, ó, o espírito do homem é lâmpada do Senhor, ou seja, de acordo com o meu espírito, eu tenho clareza ou não, né? Para o Senhor poder me ver. E ele vai dizer, todo o interior, aqui esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Então, isso aqui é o seguinte, não importa o que o homem vai dizer ao meu respeito. Não importa o que o homem pensa ao meu respeito. Não importa o julgamento que o homem tem sobre mim ou sobre minha aparência, se o que eu quero agradar está aqui, ó, o que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Que é quem? O Deus, o próprio Deus, que ele fala, o Senhor. Então, assim, o homem, ele julga a aparência, o homem, ele julga o que você tem, o que você é, o que você carrega, ele tem tudo isso, mas para mim, para eu, Neide, o importante é como o Senhor me vê, como ele vê o meu interior, como ele vê o meu íntimo. E aqui a gente vê muito aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas por que fulano é tão abençoado? Por que fulano, você vê que Deus ama tanto aquela pessoa, olha só o que Deus faz, porque ele é quem conhece verdadeiramente o interior, até o íntimo do ventre. Muito bom. Não vou nem pular para o 21, e se a gente for para o 21, a gente vai passar por ele como se não tivesse acontecido. Que já são 6h15, e se a gente for lá, vai querer acelerar e não vai dar em nada. Eu gosto muito quando a gente pega algo e discorre assim, porque vamos aprendendo um com os outros, e eu acredito que a essência disso aqui é isso. É a gente discutir, aprender com o outro, cada um colocar a sua posição, colocar a sua visão, porque cada um, eu gosto muito disso e isso não sai do meu coração. O Espírito revela coisas diferentes para cada pessoa. E quando a gente se ajunta assim, começa a somar, essa revelação vem a todos nós. Então, começa a abrir a nossa mente, né? Começa a nos trazer luz para coisas que a gente não tinha visto. E isso é muito bom, muito bom. E precisamos, nisso, estar sempre firmados, né? No Senhor, sempre prontos para ouvi-lo, para obedecê-lo e prontos para estarmos andando reto em seus caminhos, né? Porque Igual fortalece bastante a gente, cada dia mais. Esse versículo Muito bom, 5 então também que eu compartilhando. Tem que ser, as coisas no mundo já estão aceleradas, mas nós não podemos acelerar aqui, senão nós começamos a passar por cima dos princípios que acaba não aprendendo um com o outro. Isso que você está dizendo aí é muito bom mesmo, tem que ser. Aqui é tão bom que o dia que a gente lê só um, parece que a gente explora mais, parece que a gente aprende mais, é muito bom mesmo. Eu tinha marcado aqui esse versículo 5, né? Que ele vai falar assim, ó, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Aí eu tenho uma outra versão que vai dizer assim, ó, como as águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-lo à tona. Consegue entender a profundidade desse propósito? Desse versículo, ele compara as águas profundas ao conselho do coração, ou seja, algo muito escondido, porque dificilmente para você acessar a água profunda vai ser qualquer pessoa, vamos dizer assim, usando essa analogia que ele usou aqui, tá? Águas profundas, né? Nem todo mundo consegue acessar. Para você chegar lá no fundo mesmo, né, vamos dizer, no mais profundo de um mar, você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma sabedoria, você tem que ter um pouco de cabelo branco, vamos dizer assim, né? Vou usar isso aqui. Então, ele fala assim, ó,
como as águas profundas, é o conselho do coração do homem. Mas o homem de inteligência o trará para fora. Então, não adianta eu ter todo esse meu conhecimento lá dentro, guardado no mais íntimo, se eu não consigo externar ele e trazer para fora para servir de exemplo, vamos dizer assim, para servir de orientação, porque na outra versão ele vai dizer o quê? Como as águas profundas são o propósito do coração do homem. Todavia, quem tem discernimento, ele vai dizer o quê? Sabe como trazê-lo à tona. Então, para que eu possa ensinar esse conhecimento adquirido, que está ali guardado, para que eu possa levar adiante, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter entendimento, para que eu possa usar isso aqui como uma forma de aconselhar realmente, para que o outro possa adquirir esse conhecimento, adquirir essa sabedoria, mas ele deixa bem claro, discernimento. É interessante, Neide, que esse versículo, ele não quer dizer que toda pessoa é um poço de sabedoria, né? Esperando para ser coberto e usado, né? Como as águas profundas, ele deixa bem claro, né? É o conselho no coração do homem. Eu vi aqui uma explicação que fala assim: a sabedoria não está sempre na superfície. Por vezes ela precisa ser trazida à tona, e para isso é necessário discernimento. Ou seja, a gente precisa do espírito de discernimento para poder ensinar, para poder aconselhar. Mas isso a gente tem porque é uma experiência que a gente tem internamente que o Espírito Santo nos concede. Sim. Ó, quando ele fala assim, ó, no 3, honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo é intrometido, né? Quando que o cara é honroso, que ele consegue se desviar disso? Quando ele tem o espírito de discernimento e ele tem o conhecimento no mais íntimo dele, então ele consegue se desviar dessas coisas. Mas o tolo não se envolve em tudo. Então ele consegue ter esse espírito de conselheiro, ele consegue ter essa sabedoria por conta disso. E tudo isso ele consegue adquirir com a experiência que traz onde? Nessas feridas que o corpo traz, né? E que o Espírito Santo deu para ele, vamos dizer assim, permitiu que ele tivesse. Então, o conselho no coração do homem é como águas profundas, né? Então, assim, os pensamentos e os propósitos de um homem estão escondidos em seu peito, como águas profundas, né? Então, assim, é difícil de entender, é difícil de obter, né? Mas o prudente consegue tirar para fora. Exatamente. Quanto mais internamente busca, né? Sim. Pode-se falar aqui também é um autoconhecimento. Sim. Uma autoavaliação. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu busco, porque eu sempre, tudo diz respeito a mim, não o outro. Eu sempre entendo isso. Como eu reajo diante de uma situação, como eu encaro uma situação, então tudo diz respeito a mim. Quanto mais eu me conheço, menos eu reajo diante dos acontecimentos externos aqui. Ixi, isso é forte, hein? E se a gente trazer isso para a nossa inteligência, né? Vamos trazer para o que a gente já conhece hoje. Existem coisas que a gente ainda não alcançou. Só um pouquinho, Éder. Hein, Neide? É meio assim... Desculpa, Éder. Só para eu não perder o que eu queria dizer. E muitas vezes nós somos chamados de boba, né? Ah, você é boba, você não respondeu, né? Mas, assim, vendo a fundo esse versículo, é bem isso. Trazendo para o nosso conhecimento hoje, é bem interessante quando ele coloca ali que quem tem inteligência sabe como trazê-lo à tona. Então, é isso que vocês estão falando, que o propósito, né? O nosso coração, tem coisas que a gente só vai alcançar com maturidade, com experiência, com inteligência. Então, isso é necessário o quê? A gente está lendo tudo em Provérbios sobre isso, sobre buscar a sabedoria, buscar inteligência, ser justo, ser sábio. E se a gente pegar essa analogia e trazer para um oceano, né, que a gente conhece, existem coisas que, por exemplo, existem coisas no fundo do mar que o homem não chegou ainda. O homem conhece mais o universo lá fora do que o próprio oceano. Porque quanto mais profundo, mais inteligência você precisa, mais
equipamento você precisa, né, mais buscar você precisa para você conseguir trazer aquilo à tona. Trazendo isso para o espiritual, cara, tem coisas sobrenaturais que Deus tem para nós, só que a gente ainda não tem essa busca e essa inteligência de mergulhar tão fundo para trazer à tona. É igual esse 19, né? Que ele vai falar assim, ó. O que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Aí na outra versão vai dizer, quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Aí, aqui tem uma explicação que eu achei interessante, que ele vai falar assim, ó, o tagarela. Muitas pessoas já foram enganadas por alguém que dizia amigo, mas espalhou boatos e confidências, criou intrigas ou fez calúnias, com a finalidade de destruir a sua reputação. Por isso, a exortação para não se associar a bajuladores e tagarelas. Essa pessoa são leais somente por conveniência, pois acima de tudo estão os seus próprios interesses. Portanto, se você prefere desconsiderar o conselho divino, porque gosta de ser bajulador, sua vida cedo ou tarde sofrerá dano. Aí ontem, eu lendo esse exemplo que ele deu aqui, eu lembrei até do que acho que o seu Diego falou ontem, das pessoas que falam assim, vou dar um presente, porque né, eu quero me aproximar, alguma coisa. Ele deixa bem claro aqui, os bajuladores, né? Fala, mas ele fala tanto que expõe até aquilo que muitas das vezes você revela para ele. Então, ele alerta muito isso aqui, ó, cuidado, porque essas pessoas é o conveniente. Eu vou fazer de tudo, mas a minha intenção é uma segunda intenção, e através dessa segunda intenção, muitas das vezes que ele vem prejudicar o que tem falta de discernimento, de sabedoria, que pelo fato da pessoa falar demais, fala assim, não, é meu amigo, eu posso confiar. Não, e interessante que ele vai falar para o outro querendo a mesma coisa. Exatamente, eu quero meu benefício. Eu Então, quero, né, tirar de você um proveito, porque a intenção do tagarela, como ele ainda fala aqui, é só o benefício próprio. e aí ele vai lá, fala para o outro sobre o outro para poder conseguir confiança daquele outro, para ter a oportunidade de falar desse para o outro também. Então isso se torna um ciclo, né? Esse 22 aqui, não diga, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Aqui, se a gente for interpretar, a gente pode falar até sobre a mágoa, né? A pessoa que guarda esse sentimento, esse rancor, eu vou me vingar. Eu vou, enquanto fulano não me pagar o que me fez, eu não desisto, né? Então ele dá um alerta sobre aqui, eu não diga, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Então espera em Deus. O sentimento de vingança, ele é destrutivo, ele mata, ele faz com que as pessoas... E às vezes a vingança, a pessoa pode nutrir porque ouviu alguma coisa, a pessoa falou algo que ele foi magoada, ela foi magoada, feriu, e ela vai remoendo aquilo dentro dela. Vai remoendo, vai sofrendo. E aí, consequentemente, começa a adquirir doenças que às vezes nem sabe o que é, mas é algum tipo de sentimentozinho que está ali dentro guardado, porque o desejo dela é vingança. Aí olha a pessoa ferida e fala assim, nossa, viu, me pagou. Fica contente, se vangloria com a desgraça alheia. Mas o Senhor a minha versão dele está assim, não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e ele dará a vitória a você. Você está vendo? E engraçado é quando ele fala assim, ó, pagará o mal que me fez. Mas por que fez o mal? Você deu legalidade, você permitiu, você deu acesso. Mas, às vezes, a estratégia para que a pessoa guarde nesse coração é essa ira mesmo. Guarde no coração, muitas das vezes, essa raiva, e ele viva em função de maquinar o mal para aquela pessoa. Mas aqui ele está dizendo, espera pelo Senhor. Eu não entrego na mão de Deus, eu confio. A vingança é dele, né? Exatamente. E aí ele vai falar, e ele te livrará. Livrará de quê? Muitas das vezes do lado mentiroso, do tagarela que falou mal, inventou uma história a seu respeito. Então, eu vejo que com esse versículo Deus fala assim, ó, se você está passando por algo, está sofrendo algo, algum tipo de... Descansa no Senhor. Eu faço com que realmente a justiça seja feita. Eu te livro disso.
é aquela versão, o justo não se justifica, eu não pagarei o mal com o mal, né? Mas é orar mesmo pelos que aparentemente fazem mal. E se você parar na parte de te livrar disto, né, que você está falando, para pensar, às vezes a vingança, o cara deseja a morte do outro ao ponto de até ele executar essa morte. Vamos trazer para o contexto da época deles aqui. E a palavra do Senhor, se eu não me engano, lá em Deuteronômio, quando a gente leu, fala que quem matar pela pela espada tem que morrer. Então, se você quer se vingar, cuidado, isso pode voltar para você. Então, deixe para o Senhor. É fácil? Não. É trabalhar o perdão, né? É trabalhar isso. E às vezes Deus está querendo tratar aquele cara, está querendo tratar aquela pessoa. Então, o perdão não é fácil, mas deixa que o Senhor resolva. Ó, aqui tem uma explicação que vai falar assim, ó, a vingança. Ao sermos ofendidos, a reação natural é sentirmos raiva e o desejo de vingança. E é isso que o mundo faz, estimula o ódio como uma forma de reparar o dano. No entanto, os nascidos de Deus conseguem vencer os seus impulsos e entregar suas questões ao Altíssimo, para que ele, como juiz de toda a terra, faça a justiça perfeita. Os nascidos de Deus são movidos pela fé, por isso obedecem à palavra do Altíssimo. Eles creem que o Senhor cura as feridas, repara o dano sofrido, e que seu tempo dará a paga aos injustos. Aí ele dá um exemplo de Deuteronômio 32, 20, 35. Já o homem natural é conduzido pelo ódio, por isso não mede esforços para buscar uma retaliação, mas ao agir assim, acarreta ainda mais sofrimento à sua vida. Tremendo. Tem uma história, só concluindo o que você está falando, tem uma história, não sei se vocês conhecem, de um serial killer. E lá nos Estados Unidos, quando você é preso, você é levado a um julgo popular, as pessoas podem chegar lá e falar um monte de coisa na sua cara. E aí todos os familiares dessas vítimas iam lá Interessante. E falavam um monte para esse cara, e xingava, e desejava que ele fosse pro inferno, e o serial killer lá, pô, é um serial killer, você imagina, o cara tá nem aí, tá todo mundo falando, ele não tá nem aí porque estão falando, tá dando risada, e as pessoas expressando sua dor, né, e aí no meio disso tudo chega um pai e fala assim, olha, eu quero falar para você que você me causou muita dor, mas o meu Senhor pede para que eu não o julgue, mas para que eu o perdoe. Então, em Jesus, eu perdoo pelo que você fez pelo meu filho. O serial killer. Peraí, só um pouquinho, dá licença. Eu dei uma perdida agora que eu tive que atender o portão. Volta só um pouquinho, Éder. O que você tá falando? Tá contando do filme? Eu tô contando, não tô contando a história, que a gente estava falando sobre vingança. Ok. Né, no versículo 22. Tá, E eu tô obrigada. contando a história de um serial killer que foi preso lá nos Estados Unidos, e o julgamento, as pessoas podem chegar e falar o que quiser para esse cara. Então, os familiares, os pais, os membros das famílias que esse cara matou estavam lá o julgando, falando mal, criticando, mandando ele para o inferno, xingando, descarregando, né? E o serial killer dando risada. Não estava nem aí para o que estava acontecendo. E aí, chegando um momento que chega um pai e ele começa a falar da dor que ele sentiu e tal, mas que o Deus que ele serve fala que ele precisa perdoar. Então ele fala que mesmo que toda a dor que ele causou por ter matado o filho dele, não importa, porque ele deseja, ele perdoa, ele fala, eu perdoo você pelo que você fez, porque Deus me pede. E aí esse serial killer começa a chorar. Então, concluindo dentro de tudo isso, é bem isso, o que os nossos corações estão levando? A vingança, ela pertence a Deus. Se Deus vai se vingar... E outra, a gente vê lá em Apocalipse, né? O cálice da ira do Senhor. Isso depende do Senhor no tempo dele, no momento dele. A nós cabe amar. E não é fácil. Mas aí é que tá. Para que eu possa expressar esse sentimento de amor, o criador dele, o maior exemplo dele tem que estar em mim. Porque passando disso é fingido. Não é verdadeiro. É isso aí.
é interesse. E um exemplo, até nesse exemplo aí que o senhor falou desse serial killer, né? De todo mundo ali que foi, eu vi até o vídeo, tal, até aquele pastor moreninho, que eu não lembro o nome dele, ele relata sobre isso, ele dá exemplo desse. É esse mesmo. Ele fala, e é interessante porque todo mundo expressou o que carregava no coração, que estava no mais íntimo ali. Não tem que se... Você me fez ódio, desejo, tinha pessoas que falavam, desejo ver você morto, tal, tal, mas eu carregava dentro dele. E o senhor já bem idoso, cabelo branco, nas profundezas do mais íntimo do discernimento, trouxe a sabedoria. E ele deixa, eu preciso, porque o meu Deus me manda. Ou seja, se for de mim, da Neide, eu pego uma arma que agora eu tiro na sua cabeça. Mas porque essa Neide já não existe mais, ela deu legalidade e permissão para que o Espírito Santo trabalhe, eu consigo te perdoar. Então a gente vê, e para que a gente possa expressar esse verdadeiro amor, não é natural, não tem como. Tem que haver a presença do Pai, tem que haver o trabalhar do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente precisa dessa entrega, precisa dessa nova criatura dentro de nós, que o Espírito Santo forja todos os dias. E Neide, eu estou passando por uma situação assim, meio que encaixa nesse versículo, e aí eu não consigo sentir raiva da pessoa, eu consigo ficar tão triste, assim, pela situação, que eu fico bem assim, eu choro e, assim, não quero ver a pessoa. É interessante, né? Assim, não tenho raiva, não quero vingança, eu só quero ela bem longe de mim. Então, assim, eu perdoo, mas, assim, aí houve pessoas que falam assim, não, quando você não quer ver é porque você não perdoa. Acho que tá errado, né? São vertentes. Um exemplo, eu quero ver longe de mim, mais perto, qual que é o sentimento que eu tenho para querer tão longe? Então, eu preciso conhecer. Não, eu acho que, para mim, é como uma pessoa tóxica, é mesmo, realmente, que eu confiava bastante nessa pessoa, e a pessoa, de repente, fez algo bem desagradável. Mas você viu aí, que você acabou de falar, a gente pode trazer no 19. Eu confiava, a expectativa era sua, não era da pessoa. Eu dei legalidade, eu dei permissão, eu dei acesso. Então, não é sobre o outro, é sobre eu. É igual quando fala assim, ontem foi até falado muito essa questão da amizade, né? Mas quando eu falo da amizade, a minha expectativa não é sobre o outro, é sobre eu, Neide, como que eu sou como amiga. Mas você é amiga, fulano não é sua amiga. Mas não diz respeito a mim. Entendi. É ela. É sobre ela. Então, assim, mas fez algo que me feriu, mas eu dei permissão. Uhum. Foi eu que dei esse acesso. Então, eu me resolvo comigo mesmo. Mas não, fica tranquilo. Eu permiti você fazer isso comigo, então eu reconheço minha culpa. Eu te dei acesso quando não deveria ter dado. Entendi. Então, assim, eu perdoo, mas eu quero bem longe de mim, porque perto vai fazer com que ainda, muitas das vezes, surja aquele sentimento que está ali mascarado e escondido. Então, é maturidade. Perdoar, eu acho que, igual a Elizabeth falou aí, perdoar não significa que dali para frente você tem que ter um relacionamento normal com a pessoa. Então, perdoou, tudo bem, vida que segue, cada um segue a sua. Eu lembro Só que que no entendimento da Elizabeth, ela perdoou, mas não significa que dali eu vou ter que ter um relacionamento normal agora. Eu considero isso como uma taça, né? Que ela, depois que ela é quebrada, você pode colar de todo jeito, ela nunca vai ser igual. Ela nunca vai ser a mesma. Então, assim, perdoar, eu perdoo, mas eu não tenho obrigação de conviver, de ver, de estar perto, que é uma pessoa que não me faz bem. A questão de você perdoar e não querer, por exemplo, conviver, é um direito seu e eu penso que está certo, que é isso mesmo. Agora, o que eu acho que talvez é o que encaixa, o que talvez a Neide tenha falado, é o seguinte: uma coisa é você querer que a pessoa fica para lá,
Agora, se o dia essa pessoa, você encontrar com ela numa festa, você vê, ou você encontrar no trabalho, como é que vai ser a sua reação? Você vai ter algum tipo de sentimento? Exatamente. Entende? Porque o correto é não ter o tipo de sentimento, mesmo quando próximo. Entende? Mas aí, você está dizendo que eu tenho que ter amnésia? Eu não tenho amnésia. Não, a questão não é amnésia. Eu vou falar um exemplo. Na verdade, eu queria encontrar a pessoa, pegar a cara dela e esfregar assim, acorda, trem. Você está vendo aí? Você ainda não perdoou. Essa pessoa te ensinou muita coisa. É Pode ter verdade. certeza disso. Eu não devo confiar nela. Beth, eu vou te falar uma experiência que eu vivi. Eu vivi uma situação com uma pessoa que eu tinha como filha. Cuidava realmente como filha. E eu até passei alguns percalços assim, familiar por conta dessa pessoa. Familiar, espiritualmente, todos os sentidos. E essa pessoa me causou tanto mal, mas tanto mal, que eu fiquei assim, mas eu me questionava, Deus, mas por que ela fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? E aí, quando foi um dia, Deus criou uma situação, não muito distante do que tudo que estava acontecendo, foi bem próximo ali ainda de tempo, e ela chegou diante de mim com as outras pessoas que juntaram aquele grupo e me fizeram esse mal. E aí eu falei para ela, eu falei assim, eu posso falar uma coisa para você? Aí ela parou na minha frente, diante de todas as outras meninas, eu falei assim, eu quero pedir perdão para você. Aí ela regalou o olho e ficou sem entender por que eu estava pedindo perdão, sendo que ela que me magoou. Sabe por quê? Porque durante todo o tempo da nossa caminhada junto, eu, de alguma forma, posso ter te ferido. Eu, de alguma forma, posso ter te falado alguma coisa, te magoado, e você não ter maturidade de falar comigo no momento, e você nutriu esse sentimento até esse ponto de você fazer isso comigo. Então, eu não sei, ao longo da nossa caminhada, o que eu te causei internamente. Então, eu quero te pedir perdão. Eu estou te pedindo perdão hoje pelos anos que nós caminhamos juntos e eu te causei algum mal. Aí ela desabou a chorar na minha frente e ela falou para mim o seguinte, não, eu que errei com você. Eu tive raiva de você. Porque ela esperava quando eu fosse ruim, eu tive uma atitude diferente da dela. E a gente servíamos o mesmo Deus. Ah, Neide, você está contando isso para mostrar que você é boazinha? Não, não é isso. Porque se eu fosse agir como a Neide natural, eu ia esbofetar a cara dela na frente de todo mundo. Mas realmente o que trazia dentro de mim naquele momento era que eu precisava me retratar de alguma coisa, porque foram mais de 10 anos, 12 anos juntas, caminhando. E eu não sei o que ela guardou de mim todos esses anos, ao ponto de chegar um dia e fazer o que fez comigo. E aí, hoje, as pessoas ficam bestas porque ela vem até mim quando ela está com algum problema, aí as pessoas, nossa, você é muito boba, olha o que essa menina te fez, você ainda trata... Gente, não é sobre o que ela me fez, é sobre o que eu fiz com o que ela me fez. Eu não guardei, eu não carreguei a bagagem, eu não preciso carregar ninguém comigo, eu sou leve em Cristo. É sobre o que você permitiu ela fazer, né, Neide? Exatamente, e tipo assim, foi ela que fez, não foi eu. Então, quando você entende isso, você fala assim, não é o que ela me fez, mas é a reação ou como eu ajo diante do que ela me fez. Qual que é a minha reação? Vai falar muito sobre isso. Eu volto a falar de um filme que fala muito sobre essa questão, que é o poder da graça. Tudo aquilo que Deus permite estar na sua vida ou estar na sua vida é de duas coisas que você vai aprender. Ou você vai aprender, mas você nunca vai perder. Pode ter certeza disso. Ou você vai aprender, ou você vai ganhar. O momento de repente estar vendo com essa pessoa é o momento de você aprender. Mas, na verdade, Neide, eu não sinto raiva da pessoa, eu sinto muita tristeza pelo ocorrido, entendeu? Então, mas o sentimento de tristeza pode ser uma mágoa escondida. Porque o que te entristece? O que te causa dor. E o que causa dor? Que ainda não foi curado. E trazendo aqui, muitas vezes, o que a gente precisa tratar é o nosso coração e não da pessoa. Exatamente. É o que eu falo, sempre tudo vai dizer respeito de mim, não do outro. Você começa a entender isso, nossa, mas fulano me causa tanto estresse, por quê? Você se vê em alguma coisa em fulano. Então, Deus ensina, se a gente for ver na ciência da palavra, tudo diz respeito a mim, não ao outro. Ai, mas eu sou muito bobo, o outro me machuca, me maltrata, me fere. Mas você permitiu.
Como que a gente vai acertar se não existiu o erro, né? Você entendeu? Aí E aí seria você muita vai forjando perfeição. você vai se tornando resiliente, você vai amadurecendo, você já não dá mais acesso a outras pessoas como você deu para esse, então você vai amadurecendo na caminhada. Uhum. Glória a Deus, cresci mais um pouco, então. Mas é. E Mas o isso é caminhar junto não quer dizer que Mas você vai... é ruim essa poda, hein? Nossa, dói demais. Mas é uma jornada, cara, é um processo. Não acha que vai ser do dia para a noite. O amadurecimento é uma caminhada, é como o Senhor diz, a caminhada, o caminho ele é curto, ele é estreito, ele é apertado, então vai ter dores, vai ter espinhos, vai ter momentos, e é nessa jornada que a gente amadurece, porque se fosse tudo muito fácil, não traz amadurecimento. Então, lidar com o perdão não é fácil, e principalmente quando o perdão é de alguém muito próximo, alguém que a gente gosta, alguém que nos machuca. E lidar com isso, perdoar esse tipo de pessoa é muito difícil. Mas precisamos, durante a jornada, fazer isso, ao ponto de chegar o dia de você estar no mesmo local que essa pessoa e não sentir mais nada. Esse é o tratamento de Deus. Não é ter amnésia, e sim é perdoar ao ponto de esquecer. Não é assim que Deus faz com a gente? Quando a gente peca contra ele, ele nos perdoa, e quando a gente se arrepende, pede perdão, ele pega aquilo que nós ofendemos ele e joga no mar do esquecimento. Não é isso que a palavra fala? Então, só que isso, para nós, seres humanos, não vai ser da noite para o dia. É um processo. É um processo. E a amnésia chega uma hora que você pode lembrar. O esquecimento, não. E é bem interessante, porque precisamos buscar, né? Precisamos ter esse processo de tratamento de cura. E isso, cara, quem vai dar é só o Senhor. Você já leu, e eu tô lendo aqui, tô terminando ele, o livro da quarta dimensão. O que ele fala ali? Ore, 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 você está pedindo acontecer. E o versículo 12 aqui, Beth, Provérbios 20, é muito interessante, porque ele fala assim, ó, o ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor fez ambos. Então, eu preciso ter discernimento no que eu ouço e no que eu vejo, porque o Senhor me fez os dois. Mas o que eu ouço? O que eu vejo quando eu olho para a pessoa? Qual que é a minha interpretação? É igual diz que fala assim, o falar diz muito o que o outro entende. Não é isso? Então, a forma que eu me expresso é o que o outro vai entender. Então, como que eu tenho me expressado para que o outro possa entender o que eu quero realmente dizer? Então, o que eu te dou conselho de uma pessoa que já sofreu muito lá no passado por guardar esse tipo de sentimento? Não carrega nada. Aprendi, dá risada da situação que o cérebro já vai entender. Putz, você achou graça disso? Achei mesmo. Como que eu fui boba de cair nisso de novo? Tô dando risada de mim. Entendeu? Tenta levar a vida, é como se fosse um desfrute mesmo, uma brincadeira, no sentido de que eu dou risada até mesmo da desgraça que muitas das vezes acontece comigo. Esse último mês eu passei tanta coisa que eu falei, Senhor, obrigado, viu? Porque é como tem uma música que fala aí, é tiro, porrada e bomba. Mas eu dei risada porque eu aprendi pra caramba nesses últimos meses. Você cresce, né? Nossa! A Neide falou uma coisa legal aí. Neide, mas você no falou Senhor. uma coisa legal aí agora. Não carregue nada. Sacode a poeira, né? Deixa para trás ali, ó. Bate a poeira e vai. Tem até compartilhei esse dia no meu status, tem uma frasinha que fala assim, Satanás viu ela de joelho e ficou feliz da vida, né? Mas daqui a pouco eu vi ela dizer, amém. Então estava de joelho, mas estava orando, não estava de joelho prostrada, caída, não. E a gente tem que entender isso. Deus não é Deus só de quando a gente lê aqui a palavra, não é Deus só de quando eu estou passando por situação. Deus é presente a todo momento em nós. A todo momento. Então, ele não perde o controle de nada. De nada ele não perde o controle. Nós podemos, às vezes, pela atitude humana, tira um pouco da mão dele e coloca na nossa e aí vê que a gente não consegue. Ah, não sei, eu vou devolver porque eu não consigo, tá? Eu peguei achando que eu conseguiria, mas eu realmente não consigo. Estou devolvendo de novo ao Senhor. Então, se colocou no controle dele, descansa e confia.
E a semeadura é fato, ninguém colhe aquilo que não plantou. É que por muito tempo nos foi ensinado o evangelho sem dor, né? E esquece do versículo lá que Jesus fala: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Pois eu venci o mundo e eu estou em você, eu estou com você. Não significa que você não vai ter dificuldade, que a jornada não é difícil, a porta é estreita. Se a porta é estreita, significa que não é fácil de passar. Então, teremos lutas, né? Teremos batalhas, mas precisamos estar firmados no Senhor o tempo todo. Exatamente. Às vezes a pessoa fala, mas eu nunca passei por isso. Mas por que eu estou passando agora? Meu teste está sendo diferente. Você está crescendo. Minha prova já está sendo outro gabarito. Agora eu estou adquirindo doutorado e mestrado, Aí tá a fase da escola. Gente, eu estou no pós-doutorado. Que bom, olha o tanto que você já andou para chegar até aí, meu bem. Alguém chega no pós do dia para a noite? Mas acredito que Deus está o tempo todo nos preparando para coisas maiores que ainda virão. Agora observe assim, será que você realmente está no pós ou você está repetindo a matéria? Aí que tem a ser a nossa avaliação. Cara, eu me lasco, mas nunca é na mesma coisa. Pode escrever um putz aqui agora? Cadê? Eu falo sempre isso. Eu tô me ferrando às vezes, mas eu falo, Deus, não é mais na mesma coisa, não. Isso aqui já é uma experiência nova. Tá bom. É isso aí. Nossa. Amém. Isso porque eu achei que ia acabar às 6h15. Eu ouvi um monte de coisa que eu não queria ouvir, mas tudo bem. A gente tem que começar às 5 horas. 5 horas em ponto tem que começar o estudo. Hoje mesmo eu já não vou malhar, porque já ficou tarde. Para eu ir esse dia, eu tive que sair mais cedo. E aí não dá, ficar sem malhar o corpo também não dá. Precisa malhar todo o tripé. Emoções, físico e espiritual. Mas tem outra coisa, tem gente que acha que perdoar é você estar lá, indo na casa da pessoa. Se você não vai, é porque você não perdoou. Não é bem por aí, não é bem assim. Mas você viu o que você falou? As pessoas acham, não é você, meu bem, então descansa. Só diz respeito àquilo que é você, o Beth. As pessoas acham, então diz respeito a quem? As pessoas, não é Elizabeth. Você entendeu que não é sobre nós? Mas é algo que ainda precisa ser tratado, que você já falou, é o não. É o não. Gente... E você não estar com essa pessoa, muitas vezes é falar não para ela. Esse não tá difícil, viu? É outro ponto que precisa ser tratado. É o não. Precisa aprender a falar não também. Muitas vezes eu estou passando por muitas provas. Eu creio que é desnecessária pela falta do não. Mas por que você ainda não diz o não? Porque você se sabota. Quando você entender que você é prioridade, você não vai se sabotar por nada nem ninguém. Eu sou prioridade. O outro vai ser sempre o segundo na minha vida. É isso aí. Acabou. Isso. Porque quando você diz sim, querendo dizer não, você se sabotou e você não foi prioridade. Você colocou o outro acima de você. E acima de mim só vai estar Deus e acabou. Significa que você está tirando de você para dar para o outro. Exatamente. Isso. Mas, nossa, você ficou tão ruim porque você disse, meu bem, seu conceito. É não e ponto. E aí o que acontece no final, nem você e nem ela vai chegar lá. Caraca. Nossa. Vamos acabar, Neide? Se hora para a gente finalizar? Por favor. Depois de uma lambada, você ora, tá, Neide? Oh, Jesus, tem misericórdia. Ai. Senhor Deus amado, soberano e poderoso Pai, a Ti rendemos graças nessa manhã, Jesus. Deus, o Senhor conhece cada um aqui presente. O Senhor sabe a necessidade que cada um de nós temos. Quer seja ela física, espiritual, sentimental, familiar, financeira. O Senhor conhece. E diante dessa situação, Pai, que o Senhor venha nos dar espírito de descanso, sabermos confiar no agir do Senhor, como vimos na Tua palavra. Deus, que venhamos ter maturidade, que venhamos ter sabedoria, mas não sabedoria, meu Pai, que este mundo dá ou oferece, a sabedoria que desce do Teu trono, Senhor, que desce como água, que purifica
purifica o mais íntimo e o mais profundo de cada um de nós. Senhor, nos dá espírito de discernimento, porque temos visto nos últimos tempos, Pai, que é o que nós mais necessitamos. Espírito de conhecimento no Senhor. Tira de cada um de nós, meu Pai, aquilo que ainda é pedra de tropeço, que nos faz errar. Sabe, Jesus, perfeito nós não somos e nunca seremos, temos consciência disso. Mas todos os dias queremos crescer no Senhor. E por isso que nós, todas as manhãs, estamos aqui reunidos nesse grupo, Pai. Porque queremos, de alguma forma, estarmos mais presentes diante do Senhor. E Deus, a nossa luta diária não é, como diz a tua palavra, contra carne e sangue, não, Jesus. Isso aí o Senhor sabe que não é o que enfrentamos diariamente, nem mesmo contra o diabo, porque o Senhor já o venceu na cruz e quando temos essa sabedoria, colocamos ele no devido lugar. A nossa luta diária é contra o nosso eu. É contra o nosso querer, a nossa vontade, Jesus. Que todos os dias ela morra, que todos os dias ela diminui, que o Senhor cresça em nós. Que a cada dia possamos ser moldados e forjados pelo teu Espírito, Pai. Que venhamos buscar no mais profundo da nossa alma intimidade com o Senhor. Sabe, Espírito Santo, intimidade de quando a gente está andando na rua, a gente sentir o teu carinho. A gente sentir o quanto somos amados e amadas do Senhor. Porque, Deus, nada que o mundo possa oferecer é verdadeiro. Não, é passageiro. Somente o que vem do Senhor é eterno. Somente o que vem do Senhor é verdadeiro. Então, molda em nós o caráter do Senhor. Molda em nós a tua presença, Espírito Santo, que venhamos ter sede do Senhor. Sabe, Jesus? Sede de ter intimidade, sede de estar caminhando com o Senhor, de acordar, andar, de não dar um passo se não for com o Senhor, Jesus. Que possamos entender que não somos autossuficientes, que somos como crianças dependentes do Senhor. Aquela criança recém-nascida que depende do leite materno para os dias de vida. Que sejamos assim como essa criança, dependendo do teu Espírito, Pai. Porque o teu Espírito é que nos dá o dom de discernimento, de sabedoria, de conhecimento. Então derrama sobre cada um de nós a porção necessária no dia de hoje, para que possamos vencer o hoje, para que possamos viver o hoje, porque o amanhã te pertence. E o ontem já não podemos mudar mais nada. Então hoje, Deus, eu quero entregar o nosso dia em tuas mãos. Espírito Santo, eu quero entregar esse grupo nas mãos do Senhor. Que o Senhor esteja no controle do começo até o final. Aquelas pessoas que ainda não foram tocadas, Jesus. O diabo tem enganado de alguma forma, aprisionado muitas das vezes na cama, com o cansaço, com o sono. Sabe, Espírito Santo? Eu quero pedir ao Senhor que coloque a necessidade. Porque, Deus, quando há necessidade, a entrega é verdadeira. Para que possamos todos os dias buscar pelo Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por este dia. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse conhecimento. Eu te agradeço porque temos a convicção e a certeza que o Senhor está no controle dos nossos barcos. Não estamos à deriva no meio do mar, não, Jesus. Pode até parecer que em algum momento estamos só, mas é o Senhor que está no controle das nuvens. Eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, e como Deus tem falado, Deus tem ministrado aos nossos corações, e eu convido você para estar presente conosco nas leituras, para que o seu testemunho, para que a sua vida possa acrescentar às nossas vidas. Hoje a gente leu só um capítulo de Provérbios, mas como Deus falou com a gente. Então, que Deus possa continuar ministrando ao seu coração, que Ele possa continuar falando com você, e que a sua vida seja uma incessante busca do Senhor.